Já pensou viver em uma cidade onde pouco a pouco mulheres começam a desaparecer? No começo, ninguém presta muita atenção, mas então corpos começam a aparecer sem parar. E não é apenas um, nem dois, são dezenas. E o pior, ninguém sabe quem está fazendo isso. Esse caso foi um dos mais letais da história dos Estados Unidos. Um homem que matou tantas mulheres que nem ele mesmo conseguia contar. Oi, eu sou Vitória Moura e se você gosta de casos criminais, histórias reais e mistérios que parecem nunca ter fim, então pode clicar em se inscrever e deixar o like, porque esse canal foi feito pra você. Minha gente, ontem a gente tava andando em barcos aqui em Natal, um toró retado, uma chuva retada, e hoje esse calorão. Tu é doido, olha, eu tô até derretendo aqui, o vídeo mal começou. Meu pai amado. Vem cá, vocês já foram me seguir lá no Instagram? Todo dia eu tô postando pequenos reels de histórias que eu vou trazer aqui pro canal. Então comenta qual vocês querem que seja a primeira história a vir aqui, tá? Vir pra cá, tá certo? E é isso, chega de papo, bora pro caso. Estamos no estado de Washington, mais especificamente na região de Green River, próximo a Seattle. Nos anos 80, essa área tinha um problema crescente, o aumento da prostituição nas ruas. E foi justamente esse grupo vulnerável e ignorado que se tornou alvo. Antes dos corpos aparecerem, já havia sinais. Uma mulher chamada Marsha Chapman, uma mulher negra, prostituta, mãe de filhos, foi até uma delegacia. Ela relatou que havia sido abusada. Ela contou o que aconteceu, deu inúmeros detalhes, tentou pedir ajuda, mas ninguém levou ela a sério. Por quê? Porque ela era prostituta. A polícia simplesmente ignorou. E esse foi um dos erros mais graves de todo o caso, porque pouco tempo depois, Marsha desapareceu. E então Marsha foi à delegacia, ela contou para os policiais que havia sido abusada, que havia sido atacada, contou onde foi, como foi, e ainda assim os policiais não deram a menor bola para ela, justamente por ela ser prostituta, tipo, tá, minha filha, tá, enfim, né? Enfim, fazer o quê? Você procura isso e é isso que você tem. Tipo, não ligaram pra ela. Um dia tinha um homem que estava navegando em um rio próximo ali. E teve um certo momento que ele se deparou com algo boiando na água. E de início ele pensou que fosse um manequim. Mas quando ele chegou mais perto do que ele imaginava ser um manequim, ele percebeu que não era, era um corpo. E aí então ele imediatamente acionou a polícia. Quando a polícia chegou ao local, não encontraram apenas um corpo, encontraram 4. Entre eles estava Marsha Chapman, de apenas 31 anos. E junto dela, Debra Bonner, de 23 anos, Cynthia Rindges, de 18 anos, e Opa Mills, de 16 anos. E aquilo era só o começo. E aí, com o passar da semana, mais e mais corpos foram encontrados pela cidade. E sempre a mesma coisa. Mulheres, jovens e a maioria delas prostitutas. Quando foi o final de 1983, eles já tinham mais de 15 corpos encontrados. E aí não deu outra, né? A cidade entrou em pânico e a pressão na polícia para encontrar quem estava fazendo aquelas coisas só aumentava. Foi então que no dia 30 de abril de 1983 surgiu uma pista importante. Nesse dia, algo crucial aconteceu. Uma jovem chamada Marie Malvar estava com o namorado em um restaurante. Tudo parecia normal, até que ela saiu e foi vista entrando em uma caminhonete. O namorado percebeu algo estranho. Ele viu o veículo, mas perdeu de vista. Desesperado, ele falou com a família dela. As buscas começaram e a polícia chegou até a encontrar a caminhonete. Eles abordaram o motorista, mas ele disse que estava sozinho e sem provas. Os policiais simplesmente foram embora e deixaram o assassino ir. E é aí que qualquer pessoa normal começa a ficar morto de raiva. Porque, gente, o namorado dessa garota viu ela dentro do carro, dentro dessa caminhonete do cara, tentando pedir ajuda. Ele foi atrás com o carro dele, só que em um certo momento ele perdeu o carro de vista, porque obviamente eles estavam mais na frente, né? Ele perdeu o carro de vista, só que ele conseguiu anotar a placa da caminhonete, ele conseguiu descrever tudo para os policiais, para a família da garota também, né? Descreveu tudo para os policiais acharam essa caminhonete, acharam o motorista, e aí quando os policiais interrogaram ele simplesmente falou, não vi nenhuma garota, não conheço. E os policiais, tá bom então tchau.
Tipo, caramba, cara, caramba, tava com o assassino na mão. E, tipo, não fizeram mais nada só porque o cara falou, não conheço essa menina, não fui eu que fiz isso. E, tipo, não investigaram, não questionaram, não procuraram, não entraram na casa. Não fizeram nada, cara, nada. Isso me deixa com muita raiva. Porque eles podiam ter parado ali várias mortes que viriam a seguir. E em junho daquele ano, o caos só iria aumentar. A situação só piorava. Já eram 26 mulheres encontradas mortas e muitas vezes várias vítimas eram encontradas no mesmo local. O número continuava crescendo sem parar e nesse ponto já se passava de 40 vítimas. E então o assassino simplesmente sumiu. E aí, em meados de junho de 83, temos mais de 40 mulheres mortas e ninguém nem para ser chamado de suspeito. Só que então aconteceu algo estranho. Os crimes simplesmente pararam, simplesmente cessaram. Nenhum corpo mais foi encontrado. E enquanto a polícia procurava um monstro, ele estava vivendo uma vida completamente normal. E então uma mulher chamada Judith Mason conheceu um cara. Ele era pintor de caminhões. Um cara super agradável, super generoso, super gentil. Eles se apaixonaram e logo em seguida ele a levou para morar com ele. Os netos dela eram completamente apaixonados por esse cara. Os filhos dela eram loucos por esse cara. Ele tratava todo mundo muito bem. Era uma pessoa que ninguém desconfiava de absolutamente nada. E aí o tempo foi passando, né? As mortes deram uma cessada. E aí chegamos em 2001, onde a tecnologia já estava um pouco mais avançada do que naquela época. E então a polícia passou a usar testes de DNA. E foi aí que tudo mudou. Os registros mostraram algo assustador. O marido de Judith era um dos homens mais procurados da história. O nome dele, Gary Ridgway. Gary Ridgway nasceu em 18 de fevereiro de 1949 em Salt Lake City. Sua infância foi marcada por conflitos familiares. Ele tinha uma relação extremamente perturbadora com a mãe. Sentimentos de ódio misturados com desejos sexuais. Ele mesmo relatou que tinha vontade de matar a própria mãe. Quando criança, ele também demonstrava crueldade com animais. E então, na fase adulta, o Gary entrou para a Marinha e foi enviado para a Guerra do Vietnã. Lá ele se envolveu com várias prostitutas e contraiu também várias doenças, o que fez ele aumentar o ódio por mulheres em geral. E nisso, depois de algum tempo, ele teve que ser afastado por problemas psicológicos. Gary tinha um padrão. Preferia prostitutas, abordava com calma e educação, levava para locais isolados, estrangulava as vítimas. Mas o mais assustador era o nível de planejamento. Ele usava luvas, cortava as unhas das vítimas para evitar DNA, trocava os pneus do carro, espalhava cigarros e panfletos para confundir os policiais. Ele sabia exatamente como enganar a polícia. E cada vez mais o caso dele fica mais perturbador e bizarro, porque na confissão dele, ele relatou coisas absurdas. E então Gary confessou algo perturbador. Ele abusava das vítimas antes e depois de matá-las. E mais, ele voltava aos corpos, ficava com eles por dias. Segundo ele, quanto mais tempo passava com o cadáver, menos vontade tinha de matar novamente. Ele só procurava outra vítima quando o corpo anterior já estava em decomposição. E aqui as coisas ficam mais nojentas ainda. Vocês conseguem ter acesso ao depoimento do Gary, está disponível na internet. Eu consegui assistir ele completo e foi cada coisa deplorável de se ouvir, que misericórdia. Após ele estrangular as vítimas, ele obviamente abusava das garotas sexualmente, né? E após matar elas, ele deixava o corpo em um local que fosse de fácil acesso para ele, mas que não fosse de fácil acesso para as outras pessoas. E ele sempre gostava de proteger o corpo, porque após alguns momentos ele voltaria para o corpo para repetir novamente o ato, entendeu? E ele falou que ele só se desfazia daquele corpo, que ele parava de ter relações com aquele corpo sem vida da mulher quando ele já começava a apresentar larvas.
Isso foi muito, muito nojento, porque imagina a esposa dele, o tanto de doença que não deve ter pegado. Meu Deus do céu. Mas Gary disse que, ao conhecer Judith, sentiu menos vontade de matar, mas não parou completamente. Ele já havia sido casado 3 vezes e teve um filho com a segunda esposa. Judith nunca suspeitou de nada, exceto uma vez, quando achou estranho ele sair cedo demais para ir trabalhar. Um fato curioso que eu achei sobre esse caso foi que, enquanto tudo isso estava acontecendo, o Ted Bundy já estava preso. O Ted Bundy é um famoso serial killer. E a polícia decidiu entrevistar Ted Bundy para saber mais sobre como achar esse assassino que estava matando todas essas mulheres. E, tipo, eles foram lá conversar com ele, tipo, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. Será que sua mente psicopata poderia nos ajudar a encontrar esse outro assassino também? E o Ted Bundy, ele contou algo que fez muito sentido para os policiais depois, porque ele contou algo que realmente acontecia. Ele falou que, com certeza, o assassino dessas mulheres revisitaria o local onde deixou os corpos para poder apreciar, para poder viver aquele momento mais uma vez. E então, em muitos lugares onde os corpos foram deixados, foram feitas campanas por policiais para ver se o assassino voltaria. Mas com certeza, quando o Gary via os policiais, ele dava meia volta e não fazia mais nada. O julgamento dele foi completamente devastador. A cada mulher, a cada nome de mulher citada, que ele confessava, sim, fui eu que a matei e a matei desse jeito, a Judith ficava histérica, simplesmente sem acreditar que o cara que ela conviveu durante anos era o assassino de todas aquelas mulheres. E pior, saber que ele tinha relações com os corpos mortos dessas mulheres e que depois tinha relação com ela em casa. Isso foi maluco demais. Ela ficou histérica nesse julgamento. No final de 2001, Gary foi preso. Inicialmente, alegou inocência, mas depois, para evitar a pena de morte, confessou. Ele disse ter matado mais de 60 mulheres, mas o número real pode ser ainda maior. Durante os depoimentos, ele chegou a ficar irritado, porque não se lembrava de todas elas. Ele dizia coisas como, chega, é só isso que eu lembro dessa pessoa. E mais, ele até falou que ele queria ter matado mais prostitutas ainda, que aquele número não foi suficiente para ele. Quanto mais matar, melhor. Ele se declarou culpado em 5 de novembro de 2003. E recebeu 48 prisões perpétuas. E aí muita gente ficou irritada porque ele não pegou a pena de morte. Mas aí vem aquele ponto, né? Ele pediu a prisão perpétua. Tantas famílias de muitas vítimas queriam saber onde estavam os corpos dos seus familiares. E o Gary só iria contar se não pegasse a pena de morte. Então, para ele contar e poder dar um descanso para essas famílias, o tribunal aceitou e deu apenas a prisão perpétua para ele. Mas esse caso poderia ter sido resolvido muito antes. Mas houve falhas graves. Ignoraram denúncias como a de Marsha. Liberaram Gary após aquela abordagem. Demoraram para usar tecnologia de DNA. Esses erros custaram muitas e muitas vidas. Gary Ridgway não era apenas um monstro escondido nas sombras. Ele era completamente invisível. Um homem comum, gentil, casado, educado, e exatamente por isso foi tão perigoso. Porque enquanto todos procuravam um assassino, ninguém suspeitava dele. Gary já está com 77 anos e segue preso lá nos Estados Unidos. E é isso, pessoal. Esse foi o caso bizarro de hoje. Que homem completamente monstruoso. As mulheres que ele matou, com certeza, todas elas tinham família. Mesmo que fossem prostitutas, tinham família. Tinham alguém que sentiu a falta delas, entendeu? É louco pensar que existem pessoas por aí que apenas matam por diversão. É louco e triste, muito triste pensar nisso. Mas é isso. Esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta qual outro caso vocês querem que eu traga aqui, tá certo? Beijo!